Olá, boa noite. Começa agora o Move TV aqui pela UOL-TV, o seu programa de inovação, cultura criativa e mundo digital. Hoje nós temos aqui uma discussão super especial, nós vamos falar sobre inovação e cidades sustentáveis. Temos dois convidados super especiais aqui que tem um projeto muito interessante aqui em São Paulo e que serve de referência para outras cidades do Brasil e um projeto que também se inspirou em iniciativas internacionais. Nós vamos começar hoje aqui, antes de conversar com os nossos convidados, vamos dar um giro pelo site revistamove.com.br, mostrando o que a gente publicou ao longo da semana e também no nosso Facebook, se você quiser acessar lá agora, Movimente Suas Ideias. Pode entrar em Movimente Suas Ideias. Participe, mande seus comentários, faça perguntas aqui para o programa, no chatzinho que está no pé do site aqui da UOL-TV, tá bom? E para começar o programa de hoje, eu já chamo meu glorioso amigo aqui, Ricardo Tarza. Hoje de ladinho um do outro aqui. De ladinho mais próximo aqui. Cenário diferenciado. Cenário diferenciado. Você sabe que aqui a gente sempre... Boa noite a todos. TV é isso, né? A gente muda pra cá, TV Exatamente, web, né? ao vivo e a cores, né? Exatamente. Bom, a gente vai falar de inovação e tecnologia e mobilidade urbana. Um tema bem legal hoje. Mas dando um giro pelo site, a gente vai falar um pouco da pesquisa que teve do IBGE, né? Que, enfim, veio o que as agências esperavam, né? A gente está com mais de 70% de acesso de internet por meios digitais de celular. Isso prova a capacidade hoje em dia que o Google está buscando, né, de você ter a disponibilidade de acessos responsivos, de uma navegação perfeita para esse usuário final. Então, a nossa matéria está mostrando um pouco disso, mostra um pouco do aumento da venda de celular de uma forma geral, né, que hoje em dia você está dentro de casa, você vê todas as pessoas que você interage na rua, uma colaboradora que você tem dentro de casa, ela tem um smartphone melhor do que o seu, né, Cleiton? Todo mundo tem. Então, acho que a gente está na era hoje em dia que a web realmente, como a Wired falou há 5, 6 anos atrás, ela ia desaparecer, né? Os browsers iriam sumir. Hoje é a era dos aplicativos e dos celulares. Confere lá na Move. Exatamente. Além desta matéria, temos outra matéria muito interessante que nós publicamos no revistamove.com.br, que é um artigo, na verdade é um artigo do Steve Blank, que é um professor de Stanford, é um empreendedor muito conhecido no mercado digital, ele fica na Califórnia, é um dos pais da Lean Startup, que é um conceito também de startup enxuta. Ele publicou, vou pedir para o Sergião colocar a matéria no ar, ele fala o seguinte, ele estava comentando fazendo uma análise sobre a importância de você ter parceiros que estão devidamente envolvidos e engajados no projeto, porque não adianta numa startup, num projeto cultural, pode ser uma banda, pode ser o que for, se uma das partes estiver realmente engajada e os outros nem tanto, quem sabe, talvez, vamos lá, fica naquela coisa mais ou menos, aí não dá certo. Então, o Steve Blank conta uma história pessoal dele, como um empreendedor muito bem sucedido, ele relata um caso em que ele foi negociar com um parceiro uma venda de um serviço e na primeira reunião, tudo lindo, maravilhoso, os parceiros gostaram da ideia, mas depois não teve continuidade, ele sentiu que apenas ele estava querendo levar adiante o projeto. Tem uma história assim, hoje eu fui abordado de manhã por um colaborador que trabalha na minha empresa e ele falou exatamente isso, né? A gente fala que startups são pessoas que têm novas ideias, se unem e fazem um projeto único. Só que tem que ver, eu acho que o momento, a disposição. A mídia tem que parar de falar que startup é o negócio do momento. Vira moda e todos a têm que joia fazer, de ouro e todo mundo tem que fazer, mas não, mas tem que ter a ideia perfeita e eu acho que o sincronismo perfeito, né? A coisa tem que estar bem direcionada e já bem mastigada para uma startup dar certo. Isso aí tem que pontuar. Exatamente. Ele está pontuando muito bem na matéria. Muito bem, e o que ele comenta é exatamente isso. É importante que as partes conversem exatamente e alinhem as expectativas, né? Acho que é super interessante, assim. Você está alinhando as expectativas ou não nos nossos projetos? Opa, sempre. Temos que alinhar. E a gente faz muito isso no bar, inclusive, né? Faz. Né? Depois das 9. Bom, agora nós vamos passar aqui rapidamente o vídeo do Creative Mornings, que é dos nossos amigos do Panda Criativo. Eles estão aqui agora com um quadro no programa. Sempre vão mandar dicas e sugestões interessantes. Vamos lá, Sergião, pode passar o vídeo com eles aí. Oi Move TV, meu nome é Rafael Vettori e eu sou do Creative Morning São Paulo e também do Panda Criativo, a empresa que organiza tudo isso.
Hoje a gente teve mais um evento muito bacana aqui na sede da Ideias Arvos. Foram mais de 70 pessoas aqui presentes para escutar esses dois rapazes que eu vou apresentar para vocês. Sou Vinícius, eu junto com o André a gente faz a SP Invisível. A SP Invisível surgiu quando a gente percebeu que existiam muitas pessoas invisíveis na rua e que a história delas precisava ser contada, através do retrato delas e do texto que é quem elas são mesmo. E o que move a gente é, através dessa visibilidade que a gente dá, a gente criar pessoas que enxerguem os outros, pessoas com mais empatia, mais compaixão e que pensem mais nos outros, não só neles. Acesse nossa página, facebook.com/SP Invisível, e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Move TV. A gente volta mês que vem com mais um Creative Mornings. Tchau. Tá lá, tem os nossos amigos do Panda Criativo, Rafael Vettori, obrigado, Fábio Seixas também. Eles apresentaram o SP Invisível. Vocês podem procurar também no site do Panda Criativo mais informações além do que passou no vídeo. Bom, e agora vamos apresentar aqui os nossos convidados para debater cidades sustentáveis, como a inovação pode transformar uma cidade, o nosso bem-estar, o convívio no espaço público e no ambiente urbano. Para isso nós temos aqui o Maurício Machado, está aqui nosso companheiro de longa data do mercado publicitário. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a vocês e as pessoas que estão assistindo. Prazer e uma honra. Maravilha. E temos o Leno Silva, que está aqui também conosco. Muito prazer, Leno, ter com você aqui. Prazer é tudo meu, agradeço o convite e vai ser uma satisfação esse bate-papo descontraído, né, sobre esses temas que são tão importantes cada vez mais para as nossas vidas. Maravilha. Vou dar um resumo rápido aqui do perfil dos dois. O Maurício Machado tem 25 anos de experiência na área de comunicação e marketing. Ele já foi diretor de comunicação corporativa da Young Rubicam, do grupo Young Rubicam, e também da Wunderman para a América Latina, entre outras empresas. Também foi diretor de comunicação da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes. E atualmente ele lidera o projeto São Paulo São. Ele fundou o projeto São Paulo São, que é uma plataforma multimídia dedicada a promover a conexão dos moradores de São Paulo com o espaço público e também uma interação melhor de todos os atores envolvidos na vida de uma cidade, empresas, poder público, ONGs e a população. E o Leno Silva é do Conselho do São Paulo São, ele é cronista também, cronista aqui de mão cheia, está com os livros aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco. E ele é também diretor, fundador da Leno Orb, que ele vai contar aqui um pouco melhor para nós o que é a Leno Orb. Ele foi gerente de comunicação do Instituto Etos também. Bom, para começar, Maurício, explica para nós aqui como é que um profissional, uma carreira tão consolidada aí no mercado publicitário e depois no mercado anunciante, resolveu criar um projeto como esse que é o São Paulo São. E já aproveite para contar melhor o que é o São Paulo São, por favor. Eu gostaria de lembrar o seguinte, uma das grandes preocupações da minha vida foi sempre me envolver com projetos que, de uma certa forma, fizessem o bem para o cidadão. Muito bem, partindo dessa premissa, o que é muito curioso é que a junção das minhas expertises ao longo da minha carreira, desses 25 anos, com passagem em televisão, agência multinacional, entidade de classe, eu pude, e também veículo, porque eu fui também da época da bolha. Lembra da época bolha da internet? Eu trabalhei numa das grandes. Eu cuidei da gestão de projetos, por exemplo, na agência Dinheiro Vivo do Nassif. Eu trabalhei na Totem Digital, que era brutalmente, era uma das mais importantes. Você juntando toda essa experiência, o que acontece? Eu acabo indo depois para a Associação dos Anunciantes, e na Associação dos Anunciantes eu cuidava não só da comunicação, mas como de relacionamento, de negócios, e tive a honra de ser gestor de dois projetos muito importantes. O primeiro deles é o maior case de comunicação institucional da história da propaganda brasileira. Era o melhor do Brasil, é o brasileiro, vocês devem lembrar. Sim. Tinha como mote o resgate de autoestima. Era uma iniciativa da ABA, mais a SECOM da presidência, e a agência era a Liular, a TBWA.
Então, qual era a ideia? Resgate de autoestima e fazer com que o brasileiro voltasse a se sentir como um sujeito respeitável, respeitado e importante no cenário global. O que é curioso, e por que isso? Na época, 2002, 2003, o que a gente tinha? Numa pesquisa do Latino Barômetro, que é o instituto que todo mundo conhece, o Brasil, no ranking de 25 países da América Latina, estava em penúltimo lugar em autoestima. Curioso. 2 anos e meio ou 3 depois, ele já estava em segundo. Então houve uma melhora significativa. Quer dizer, lógico, contribui cenário internacional, cenário nacional, iniciativas do governo, iniciativa das empresas, as empresas acreditarem, as agências, etc, etc. Então, isso é um lado. Então você tem contato com como é que poder público, agências, mídia e empresas podem contribuir para este resgate, para que as coisas sejam, de uma certa forma, vantajosas para todo mundo. E aí estavam as bases para o projeto voltado a São Paulo. E, em paralelo, eu era o gestor do mais importante prêmio de internet do país, que era o Prêmio Abanet, que durou 8 anos e tinha também a contribuição de empresas. Eram 8 categorias e tínhamos e recebíamos, além de cases de marcas, cases e causas. Sim. Muito bem, quando eu saio da aba questão de 3 anos atrás e vou para uma garage, para o meu amigo Max Petrucci, nosso amigo Max Petrucci. Um abraço para ele, inclusive. Em paralelo, um grande abraço, Max. Em paralelo, eu já imaginava um projeto para a cidade, porque sentia que a cidade, de uma certa forma, poderia se transformar em alguma coisa interessante em termos desse, vou repetir, resgate de autoestima, mas há outras expressões que a gente pode colocar para isso. Melhoria de cenário, e fui estudar cases internacionais. Então fui estudar Berlim, a Junção, Hong Kong, que passa de protetorado inglês e volta para a China. Fui estudar Amsterdã, que tinha a fama de ser uma cidade de drogados e de prostitutas. Exatamente. Fui estudar Medellín, que tem o histórico de tráfico de drogas, né? E construí uma marca para São Paulo, pensando que São Paulo poderia também, a exemplo dessas, ter um upgrade em sua imagem. Mesmo porque São Paulo também já nessa época, 3 anos, também já vinha num questionamento muito grande sobre exatamente. Que mudança, vamos dar para essa cidade, de mudança. Estava pesada demais, ela tinha que soltar um pouco isso, ali, né? Ela estava pesada e já se percebia uma vontade da população e dos seus agentes de transformação. Isso que é interessante. Né? A gente chama de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Quando você percebe o espírito do tempo, as coisas ficam mais fáceis. Então, a partir dessa percepção, eu convidei um amigo de longa data, que foi presidente do Clube de Criação de Portugal, o Mário Mandacaru, a criar a marca. Muito bem, e essa marca foi criada e nós lançamos o ano passado, no dia do aniversário da cidade. Uma outra empresa de uma holding grande portuguesa fez um site teaser, a gente integrou em redes sociais e 3 ou 4 meses depois já ganhamos um prêmio internacional, muito curioso, como case de branding, num festival europeu em Minsk. E olha, concorremos com 25 países e eram mais ou menos 1.500 cases. Que legal. Então foi bem interessante. Né? Enquanto a gente conversa aqui, Maurício, já tem um site aqui para a gente ver um pouquinho. Pois é, vocês podem ver no site, por exemplo, e aí foi criado com esse espírito. Você tem a marca guarda-chuva e você tem eixos temáticos que contemplam as várias iniciativas, né, desse nosso trabalho de curadoria e de incentivo de conteúdo que, de uma certa forma, seja transformador para a cidade. Porque, pelo que a gente percebe também, né, a gente já conhecendo um pouco do seu trabalho, o conteúdo parece que é o carro-chefe aqui, o grande agregador das ideias e da mobilização das pessoas, porque tem uma curadoria de conteúdo muito grande aqui no site de vocês. Tem uma curadoria de conteúdo e a gente trabalha com conteúdo de 3 maneiras. E ele é um dos contribuintes vivos que está aqui do lado. Você tem conteúdo proprietário,
você tem conteúdo de curadoria que a gente vai buscar, você tem conteúdo de parceiros. E é lógico que com a visibilidade que a gente tem hoje, o portal novo foi lançado há 4 meses. Nós já começamos a receber informações ou solicitações ou sugestões de matérias, desde a periferia até de assessoria de imprensa, sugerindo, digamos, conteúdos que sejam relevantes. Há um filtro através do conselho, do pessoal que está na gestão do projeto, no dia a dia, e depois isso vai para o ar, primeiro no portal, depois a gente integra as redes. Perfeito. Vou passar uma bola aqui para o Leno, para o nosso amigo Leno Silva. Leno, como é que é a sua participação efetiva no São Paulo São? Você é cronista, mas também é conselheiro, né? Bom, antes de mais nada, nós somos vizinhos, né? Então, isso também facilita muito as coisas, né? A distância para eu ir até a casa dele é não mais do que 2 minutos, então isso é muito bom. Bom, eu, como vocês viram no meu pequeno currículo, eu trabalho desde muito cedo, né? Eu adoro São Paulo, né? Assim, São Paulo Você é daqui, né? Então, eu adoro São Paulo, mas eu sou alagoano. Eu nasci em Delmiro Gouveia, uma cidade do sertão nordestino, que fica vizinho a Paulo Afonso, cujo personagem, né, Delmiro Gouveia, era um empreendedor importantíssimo naquela época. Né? Ele teve, naquele momento, foi extremamente relevante para o Brasil, teve ideias e iniciativas de desenvolvimento e progresso muito importantes para o seu tempo. Ele construiu a primeira hidrelétrica, construiu a primeira fábrica de tecelagem e por conta disso ele foi assassinado, né, em função da concorrência que naquele momento já começou a existir. Ele era um ameaçador para as empresas internacionais e deram um jeito de desaparecer com ele. Né? Então eu nasci naquela cidade e vim para São Paulo naquela leva de imigrantes nordestinos que vieram literalmente no pau de arara. Eu cheguei aqui em São Paulo com 1 ano e meio de idade. Né? Meu pai teve a coragem de falar o seguinte: aqui essa cidade é muito bacana, mas ela não vai ter estrutura para cuidar dos nossos filhos. E quando eu nasci, logo depois que eu nasci, ele aprendeu uma profissão que na época tinha uma demanda muito grande. Ele era mecânico de tecelagem. E na década de 60, a tecelagem estava se desenvolvendo aqui no Brasil. Então ele veio primeiro para São Paulo, arrumou um emprego, né, e logo em seguida foi buscar a família. Então vim eu, minha irmã e minha mãe, numa viagem de 7 dias, num caminhão. Né. Minha primeira residência aqui foi no bairro do Ipiranga, e foi ali que eu cresci e me desenvolvi. Então eu sempre tive assim, um olhar de muita gratidão por São Paulo. E um outro aspecto que eu também gosto de considerar que são as relações. Né? Quer dizer, eu vivi num tempo em São Paulo, por exemplo, morei em Rua de Terra, morei num período em que as relações entre os vizinhos eram muito bacanas. Quer dizer, nós fazíamos fogueira de São João, organizávamos juntos, cada um levava um prato e ficávamos horas ali acendendo a fogueira, soltando o balão, quer dizer, tudo era muito coletivo. Né? E assim, eu sempre tive um apreço muito grande e uma gratidão, porque grande parte do meu crescimento e do meu desenvolvimento em São Paulo se deu no espaço público. Na rua, na calçada, eu fiz escola pública. Né? Então assim, eu sempre tive essa valorização, que infelizmente, com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Né? Então acho que ter essa primeira, vamos assim dizer, identificação com o projeto São Paulo São, que é justamente mostrar aquilo que a cidade tem de bacana. Né? E sem guetos, quer dizer, de uma maneira muito ampla. Né? Ou seja, integrada, né? Integrada. Não tem essa periferia com centro. Não existe. Né? Falando, ele recebe vários projetos de toda a parte de São Paulo. Acho que é legal integrar isso. Né? Acho que um aspecto importante e que felizmente isso vem se transformando é que a cidade é um grande território, né? E acho que todas as pessoas têm o direito de circular pela cidade, né? Ir para todos os lugares, né? De uma forma extremamente, vamos assim dizer, autônoma, né? Porque muitas vezes você vive num determinado bairro durante anos e não sabe o que acontece do outro lado da cidade.
E às vezes acontecem coisas incríveis, né? E tudo isso estimula o seu desenvolvimento, estimula a criatividade, abre janelas para que você possa enxergar outras coisas. Então acho que o projeto São Paulo Som, ele tem muito isso, quer dizer, é um grande portal que visibiliza a cidade e a cidade, principalmente as pessoas, porque a cidade não existe se não tiver gente. Ou seja, a cidade são as pessoas, né? Quem faz essa, que é até um lema de ali você, né? Um dos eixos. Quando você, Maurício, você vem de comunicação corporativa, né? Sim. Empresarial, eu acho que é legal. Eu como publicitário, eu trabalhava na Santos, eles me levaram para ser marqueteiro e depois para comunicação corporativa dentro da JBS, né, em 2003, 2004. A gente tem uma visão dentro da comunicação corporativa que falta um pouco do marketing, né? Aliás, se falta um pouco no marketing e na publicidade. Sim. Hoje em dia, como é que é? Você vende esse projeto em agências, dentro... A publicidade, ela acolhe esse projeto? Como é que é a negociação disso hoje em dia nos meios para você? Pulou uma etapa, você já foi para uma outra etapa. Eu queria resgatar só uma coisa que a gente estava falando, que é essa questão do... Está muito na moda dizer empoderamento, se é feio ou não. Exatamente. Mas o que dá sentido é esse projeto, e dá sentido também o que as pessoas estão fazendo na cidade. E pensem bem, nós viemos numa trajetória de ditadura, digamos assim, a democracia é jovem e a população sempre esteve mal acostumada ou foi forçada a aceitar o que, digamos assim, o mandatário ou o dirigente, por mais que em regime democrático eleito, quisesse. O que é interessante também perceber isso, e aí vou entrar no gancho, e que as marcas, agências têm que perceber é o seguinte, agora a questão é o seguinte, quem manda e quem demanda é o cidadão. Exatamente. Então, assim, ele é a marca, né? Exatamente. Tem que haver esta percepção, aí é um apelo, sim, aí completando a sua pergunta, sim. Já existem marcas que tradicionalmente apostam nestes formatos ou nessa modalidade e, de uma certa forma, sempre quiseram estar perto do consumidor. Eu tenho a impressão que uma grande parte, mas assim, algumas apenas de uns tempos para cá, de uma certa forma, se apropriaram de bandeiras que são, de uma certa forma, e foram percebidas, lógico, pesquisa, com tendência, etc, de alguns nichos, mas assim, sinceramente, eu ainda acho que falta muito para que a gente saia digamos assim, da propaganda, digamos, tradicional, né? Se bem que não condeno, porque você tem que necessariamente fazer comunicação para vender produto de consumo, serviço, etc. Tem que ter share, né? Sim, mas assim, eu acho que a área corporativa, que está ligada necessariamente ao board, ao presidente, tem que ter essa percepção. Não vale só, digamos assim, marketear ou publicizar. Eu acho que tem sim, e há exemplos de empresas, posso falar? Claro. Você tem empresas, você tem alguns bancos, sim, né? Você tem aquelas tradicionais como, digamos, a Natura, o Boticário, você tem uma iniciativa bem bacana da Red Bull, você tem a Heineken se preocupando com isso, você tem sim iniciativas, mas assim, no universo, por mais que você tenha também entidades. Acho que a internet está abrindo um pouco o caminho para a gente também, né? Essa pegada do branding content, ela abre espaço para vocês vender esse São Paulo hoje em dia, esse projeto? Isso, também é uma boa observação que a gente entrar. Aí você tem meios e meios, sim. E aí, completando, com relação a digamos assim, a comercialização do São Paulo São. A gente oferece para a empresa e para as agências, tem fundamentos técnicos e também uma das justificativas é o seguinte, nós somos relevantes, nós temos engajamento. Exatamente. E nós somos, de uma certa forma, diferentes do que se está produzindo. Porque uma coisa é você encontrar informações dispersas nos vários veículos, respeitáveis, etc, etc. Tem suas
editorias de cotidiano, de dia a dia, de economia, de inovação, etc, etc. Outra coisa é você encontrar isso tudo num portal, num hub, que também se preocupa com cases não só nacionais, com exemplos bem-sucedidos aqui, de intervenções, de ocupações ou de iniciativas bem-sucedidas, mas cases internacionais que eventualmente possam ser aplicados aqui, entendeu? E Maurício, isso é interessante. Legal. E Maurício, o portal é o grande hub, como você comentou, mas o projeto tem, o São Paulo São tem outros projetos em volta que transcendem o conteúdo, né? Eu estou vendo aqui, vocês têm aqui os projetos chamados Protagonistas da Cidade, Mobilidade Lírica, Sustentabilidade Lixo. Sim. E tem também filmes. Eu sei que são vários projetos, nós não vamos comentar todos, mas vocês têm outras ações e uma delas me chamou especificamente a atenção aqui, que é o cinema. Me parece que vocês estão... Eu queria entender aqui, tem De Onde Eu Te Vejo, que é de Luiz Padilha, e também tem filmes aqui sobre TV em São Paulo. O que vocês fazem com relação ao cinema? No caso deste projeto do Onde, é um projeto da Bossa Nova que o que é bárbaro e interessante é que ele navega e trafega, é uma história de amor, né, e de reencontro, e que trafega por ícones paulistanos. Então a Bossa Nova nos pediu para ajudar, né, a dar visibilidade e ajudar na comercialização. O outro projeto importante, que tem como producer o André Klotzel, é mais interessante ainda, porque ele pode servir tanto para ser exibido como um longa e como pode ser distribuído em canal a cabo. São 6 episódios e tivemos a preocupação de, a partir dos eixos, digamos, do São Paulo são 10 categorias que a gente mais se ocupa, nós escolhemos 6 principais, né? E escolhemos também diretores da velha guarda, da média guarda e da jovem guarda para desenvolver cada um seus 13 minutos, porque no tempo a gente teria capítulos de 13 para cada assunto, e se você juntar, você tem um longa de 72 para exibir em circuito nacional e internacional e, como é que chama, em festivais. Então, isto é um dos projetos. Além disso, a gente tem o nosso canal no YouTube, com vídeos pequenos, onde normalmente a gente faz duos ou faz depoimentos de pessoas, né, que tenham algo a dizer para a cidade e também reforcem a importância dessas iniciativas, digamos, isso é lugar comum, mas de qualquer forma, cidadãs, né? Então, assim, a Lala fala de futurologia. Olha lá, Maurício, só enquanto você está comentando, tem um vídeo de apresentação do São Paulo São. Esse é o vídeo de apresentação que foi produzido pelo Mário e pelos parceiros portugueses, muito giros, bem interessante. Esse vídeo, na verdade, você dá um resumo do que é o São Paulo São, o slogan, mãe, e como é que, de uma certa forma, a gente sugere, como é que chama, as derivações do São Paulo São. São línguas, são conversas, são horizontes. Essa foto eu acho linda. É linda, é linda. E aí um pouco da apropriação. Então, São Paulo, vista como verticalizada, cinza, sombria, a gente vai ocupar os espaços. Nos apropriamos da verticalidade para ocupar os espaços, como vocês estão vendo. E daí foi criada a marca, que vai ter várias aplicações. E Leno, diga. Bem legal. Um cuidado com a identidade visual, né? Uma coisa do brand bem importante. Leno, diga para nós aqui, tendo em vista tudo isso que o Maurício comentou aqui dos pilares do projeto, da visão do projeto, como é que é a sua relação com a São Paulo de hoje? Você vê melhorias na maneira como o cidadão está se relacionando com o espaço público, ou do próprio poder público, ou das empresas, enfim, como é que você enxerga a cidade dentro desse contexto do São Paulo São? Tá. Eu acho assim, logicamente que tivemos muitos progressos, né, em vários sentidos, né, mas eu acho que ainda, acho que nós estamos vivendo, né, um momento, e isso tem sido um pouco daquilo que eu faço como cronista, né, eu, somando os 2 períodos que eu escrevo, comecei a escrever em 2001,
crônicas que chama Impressões da Terça. Que é este daqui, que é este livro aqui, isso, né? Manifestações livres sobre qualquer assunto. Foi a minha, vamos assim dizer, o meu incômodo e ao mesmo tempo a minha preocupação em ser um cidadão, né, que não apenas vive na cidade, que transita pela cidade, mas um cidadão que se preocupa, que interage, que se posiciona e que se expõe para que essa sociedade e essa cidade melhore cada vez mais, né? Eu, assim, tenho uma visão muito particular sobre a vida e sobre a existência, porque para mim cada um de nós é imprescindível, né, nessa existência. Nós ganhamos de presente a felicidade de viver, né? Fomos escolhidos entre os espermatozoides, etc, o óvulo fecundou e cá estamos. Então, isso tem um sentido, né? Eu acho que e para mim tem sido muito claro, né? E eu me encontrei nesse mundo, né? E me encontrei nessa cidade. Então, tudo que eu desenvolvo, eu acho que tem sempre uma preocupação muito grande de promover a melhoria, principalmente das relações entre os seres humanos, entre as pessoas, né? E também entendendo que a cidade, para mim, é como se fosse a minha casa. E, por exemplo, nesse aspecto, nós temos um movimento grande agora de bicicletas, sim, de ciclofaixas. Nós temos aí, no Zeitgeist, como o Maurício falou, essa preocupção do espaço público. Eu acho até, eu não vou falar de política, mas a cidade se transformou, né, na gestão Haddad. Sim. Outro dia eu posso sempre... Gosto de catar, moro na Santa Cruz, catar ciclovia e subir até Paulista, né? Sim. Eu fui um dos caras colaboradores que chega, poxa, eu quero ir a Paulista pro meu filho, pra mim, né? Fui bombardeado na rede social. Então, mas... como eu disse pra vocês, quer dizer, eu cheguei aqui um bebê, né? Eu nasci numa cidade muito diferente, né? Que eu andava de bicicleta na rua, fazia fogueira, já era levava pedrada, né? Brincando, estilingada, etc, jogava bola na rua. Então, assim, eu me sinto muito feliz e satisfeito de ter podido vivenciar essas situações. Lógico, a cidade cresceu, se desenvolveu, ela foi ganhando em diversos aspectos, mas em humanidade ela perdeu, né? Porque se tornou uma cidade fechada, né? Quer dizer, você tem diversos espaços em que as pessoas, o shopping center, os condomínios, tudo isso são formas de você restringir a convivência entre as pessoas, né? Você hoje pouco conhece o seu vizinho. Eu moro, por exemplo, numa rua, e o Maurício conhece muito bem, que é a rua Barão de Tatuí. É um trecho em Higienópolis que parece uma cidade do interior, porque você tem um barzinho na esquina, tem um sapateiro, tem uma cabeleireira, tem uma ótica, né? E as pessoas se conhecem, você sabe quem é o nome, você cumprimenta toda manhã, se alguém vê alguma coisa estranha já fala para o outro. Isso, infelizmente, o centro perdeu. Mas, por exemplo, quando você vai nas periferias, isso ainda existe. Ainda existe. Tem um projeto que eu vou às vezes no Coperifa, sim, que é bem Zona Sul aqui, né? Sensacional. Com o Sérgio Vaz, esse pessoal. Quando você vai lá, você tem um calor que você não tem por aqui, né? Sim. Nós somos da periferia. Exatamente. Nós crescemos na cidade da Demane. Então a gente tem o sarau da Demane. E o Sérgio Vaz que ajudou a gente a fazer o sarau há 8, 9 anos atrás. Hoje eu e ele não participa mais, mas tem uma galera que participa. Mas aqui no centro não existe mais isso, né? E aproveitando isso que o Tarza está falando, e que o Leno está falando, e jogando a bola também para o Maurício, o que eu percebo, o que eu sinto é que tem forças, como toda grande cidade que é viva, que é vibrante, que é pulsante, tem forças contraditórias agindo. Então, ao mesmo tempo que tem a ditadura do medo, que faz levar as grades, que faz cercar tudo, tem uma espécie de busca de uma grande parte da população por falar, não quero isso, eu quero ir para a rua andar de bicicleta, eu quero também ter a possibilidade de andar de ônibus sem ter que ficar enclausurado dentro de uma caixa de metal. Você não sente que essas forças estão assim? Como é que você vê isso? Dentro do que a gente que o Leno levantou, o que eu imagino e vejo, e dentro dessa coisa do Zeitgeist, sim, nós tivemos um processo de desumanização da cidade, digamos, nos últimos 20 anos. Você tem, entre outras coisas, não se esqueçam, a preferência do automóvel, você tem a preferência
e a predominância do individual sobre o coletivo. O que está acontecendo agora é que assim, estamos voltando a ter o coletivo e, digamos assim, os coletivos também, não? Que é engraçado. O de 4 rodas ou não, né? Não, e pessoas que formam os coletivos. Exato, de grupos, né? Isso, e que hoje são protagonistas. Eu volto a dizer, você pode ter, digamos, o Al-Qaeda, mas hoje você tem instrumentos de pressão, né? E as pessoas vão para a rua reivindicar legitimamente, né? E mudanças, ciclofaixas, mais ônibus, mais direito à moradia. E isso tudo eu acho interessante. Direito à escola, que a gente direito à O escola, movimento das escolas agora está acho super que, forte. Acho que um exemplo disso que o Maurício traz, né, quer dizer, toda aquela movimentação que ocorreu há 2 anos atrás, do movimento Passe Livre, né, entendeu? Sim, sim. Aquilo, né, que foi uma manifestação que ela se articulou pelas redes sociais, etc, né, e foi um processo que, do ponto de vista da sua organização e da sua, vamos assim dizer, competência técnica, surpreendeu inclusive os governos, entendeu? Porque eles trouxeram algumas questões e soluções que os governos não estavam preparados para responder. Então acho que isso é um avanço e é um aspecto extremamente importante. Outra coisa que vem ocorrendo agora, né, quer dizer, com o fechamento das escolas públicas. Né? Num país em que a educação, todo mundo diz que é importante, etc, um governo toma uma decisão, né, de fechar escolas públicas. Na maior cidade do Brasil. Na maior cidade do Brasil. Né? E assim, é surpreendido, né, quer dizer, pelos alunos, pelos professores, falam, não, nós não queremos isso, né? Nós queremos preservar a escola pública, porque aqui, inclusive em regiões em que a escola, muitas vezes é uma referência importante para aquele bairro e para aquelas pessoas. Exatamente, né? para a vida da comunidade. Para a vida daquelas pessoas. Então, eu acho que esse aspecto, né, a tecnologia ou as tecnologias, e essa possibilidade de você se informar, se articular, independente do que você tem de informação dos principais veículos de comunicação, existe uma comunicação que ela perpassa, né, e que as pessoas não têm controle. E aí, quando ocorre, se surpreende. Por exemplo, hoje eu vi um pequeno trecho de um jornalista entrevistando uma criança, uma jovem, sei lá, que devia ter uns 13 anos, que ele corrige o repórter, porque... A criança corrige o repórter. Porque é o seguinte, o repórter fala, não, qual a razão, por que você invadiu a escola? Ela fala, não, eu não invadi a escola, nós estamos ocupando a escola. Exatamente, tem que usar palavras então, e palavras. Assim, então, existem aspectos hoje, né, que quando você fala genericamente de que a sociedade, a juventude é alienada, etc., isso não é mais verdade. Sim. Então, assim, a minha aposta, acho que a nossa aposta, é que assim, mesmo com muita dificuldade, e às vezes com poder de pressão muito grande, e só fazer um adendo, porque essa desvalorização do espaço público e de tudo que é público foi construída. A gente não pode esquecer que depois da ditadura militar, quer dizer, o governo abriu mão, né, de exercer e investir em escola, em saúde, né, e outros... Transporte decente. Exatamente. Quer dizer, Coletivo decente. então, isso foi uma decisão política e econômica. Né? Por quê? Porque naquele momento avaliou-se que se o governo abrisse mão desses serviços, o mundo privado iria dar conta. E isso não ocorreu, até porque nós somos um país enorme. E um outro adendo, e aí o que acontece? A classe média foge da discussão desses pontos cruciais. Isso fica abandonado. Exatamente. Né? Exato. Agora eu tenho a impressão que há essa retomada através dos novos meios, das redes, etc., que fica longe. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz alguns apontamentos para vocês verem o grau de transformação que a gente está vivendo e o grau de interlocução que esse projeto tem com, digamos assim, essa teia digamos assim, de conexões. 3 ou 4 coletivos. Você imaginava há poucos anos a Batata precisa de você, a Casa da Lapa, o Wiki Praça, o Sistema Negro, entre outros.
Vou pôr o óculos, pessoal. Você pega as entidades, você tem uma Rede Nossa São Paulo, você tem o GIF de grandes empresas se manifestando, você tem o Instituto Europeu de Design, que é nosso parceiro, propondo ocupações e criando núcleos de ocupação de ruas. Você tem o Etos, onde você trabalhou. Você tem o Alana, vigilante. Você tem, quando houve a movimentação do Parque Augusta, foram lá. Você tem pressão para o Minhocão virar lazer. Você teve pressão para Paulista e agora há outras ruas. Para nossa sorte, a gestão atende essas demandas, entende e oferece a infraestrutura. Perfeito. Você tem artistas militantes, né? Para mim, às vezes falta dizer, cadê os grandes intelectuais? Não, mas você tem. Você tem um Guto Lacaz, você tem um Rafik Farah, você tem o Eduardo Surur fazendo intervenções, você tem o Sérgio Vaz, como você lembrou, você tem o Paulinho do Fluxus, então você tem isso. O que mais que você pode ter? E tem o surgimento dos novos meios. Então, assim, o São Paulo São é um hub, mas assim, você tem agência pública, você tem o Ponte Jornalismo, você tem os jornalistas livres, tudo é real time, como a gente teve o Ninja, não é? Exatamente. Que ainda existe, que é interessante. E aí, que mais? Você tem as iniciativas, Vá de Bike, aí tem esse Mechathon, que são 3 executivos, que eu espero que vocês convidem, de empresas diferentes, propondo soluções para a cidade em curto espaço de tempo, para que elas sejam depois implantadas para bem da população. Isso é sensacional. Ou seja, pelo que o Maurício conta, é a prova viva dessa coisa de que existe, todos... né? Eu acho que a gente estão conseguindo unir... E que os diferentes atores da sociedade estão predispostos a isso. Eu acho que tem um movimento de tentar conectar, de tentar juntar essa turma. Eu acho que assim, eu não poderia deixar de fazer uma menção, já que estamos aqui numa conversa em branco e preto. Em branco e preto e colorido. Branco e preto é cor. Não dá para esquecer que nós estamos no mês, né, da Consciência Negra. Exatamente. Na semana dia da 20, Consciência inclusive. Negra. Dia 20 é o dia da Consciência Negra, é um feriado que ainda não é nacional. Mas assim, de destacar, quer dizer, que como que ainda no Brasil, que tem mais de 50% da população se declaram negros ou pardos, quer dizer, você ainda precisa ter um dia, né, para valorizar tudo aquilo que essas pessoas contribuíram e fizeram para a construção desse país. Então, esse acho que também é um aspecto extremamente importante, principalmente numa cidade como São Paulo, né, quer dizer, que é o maior, é a metrópole, né, da América Latina, é uma das cidades mais desenvolvidas e, sem dúvida alguma, uma das cidades mais preconceituosas e mais racistas contra negros, nordestinos e etc. E você, Leno, tem uma militância ativa, inclusive, no movimento negro, né? Já há muito tempo, não é? Sim, digamos assim, olha, eu não vou esconder, assim, eu não tenho uma militância... Não, por favor, pode contar é o seguinte, como é um pouco do seu seu trabalho nessa área. Eu não tenho como dizer que eu não sou negro, né? Que eu sou, então está estampado, eu tenho super orgulho disso. Mas em função da minha trajetória, de como eu vim para São Paulo, eu tive uma participação muito pequena no movimento negro, mas as questões raciais, etc., sempre estiveram junto comigo. Então, hoje, o que eu faço, né, o que eu me coloco, eu sou um agente, né, de transformação desse processo. Quer dizer, o que eu todos os dias me dedico das diversas formas é fazer com que as minhas atitudes e as minhas ações possam, de fato, promover essas transformações. Né? Já promoveram muitas em mim, né? E na medida em que eu me relaciono, em que eu me posiciono, em que eu faço uma crônica, em que eu me manifesto, em que eu venho aqui e coloco isso ao público, logicamente que eu também estou, né, contribuindo para esse processo. Mas você tem as suas conexões. Sim, exatamente. Sim, Samba da Vela. Samba da Vela em Santa Amaro, fui um dos fundadores da Rede Cutafo, sou conselheiro do Museu Afro-Brasil, sou diretor executivo do IBD, Instituto Brasileiro da Diversidade, e nesse momento eu sou contratado pela Key Associados, o BID nos contratou porque está desenvolvendo um projeto aqui em São Paulo e no Brasil de aceleração de empreendedores afro-brasileiros. Que legal. É uma iniciativa muito bacana que tem como objetivo identificar
empreendedores afro-brasileiros que já têm negócios estabelecidos, capacitar esses empreendedores e para que eles participem de um processo que no final eles poderão receber investimento para potencializar os seus negócios. Tem um site ou e-mail, de repente, para as pessoas se informarem? Esse projeto, ele está sendo desenvolvido, ele tem como plataforma de acesso a esses empreendedores, é um projeto também apoiado pelo SEBRAE, que chama Brasil Afro Empreendedor, que já identificou e tem um cadastro de mais de 1.300 afroempreendedores do Brasil inteiro. Então, desses 1.300, né, está sendo feita uma seleção desses empreendedores para que eles se inscrevam. Quem está cuidando desse processo é a Endeavor, que é uma instituição internacional e que tem como objetivo identificar e estimular empreendedores e tem uma metodologia própria. Então, o que nós estamos fazendo é justamente isso, identificar esses empreendedores através dessa plataforma para que eles passem por esse processo e temos a expectativa de que, no final, pelo menos 3 poderão receber investimentos para potencializar os seus negócios. Então, o que eu também defendo e considero importante, que, por exemplo, uma semana, um mês, quer dizer, para você fazer essa articulação, né, sobre o que os negros representaram para a cidade de São Paulo e para o Brasil, é muito pouco. Acho que essa é uma questão que a gente tem que trazer no nosso dia a dia. No nosso dia a dia sempre. Ela tem que estar presente. Inclusive a mídia também, sempre. Sim, porque é o seguinte, não deixar numa semana. A cultura negra, a contribuição do negro, ela está presente em tudo aquilo que você observa. Né? Quer dizer, na atividade artística, atividade cultural, quer dizer, no mundo industrial, né, no serviço, quer dizer, o negro está presente na vida da cidade. Só que assim, ele não é percebido, as pessoas não querem enxergar, né, que ele está ali e que ele contribuiu para o desenvolvimento do país. É isso que está mudando, felizmente. Ainda bem. É uma pena que a gente está chegando ao final do programa. Eu quero passar, tem 2 perguntas aqui, mas só antes de fazer essas 2 perguntas, só deixar um registro rápido sobre a questão negra. Hoje, infelizmente, tivemos um episódio muito feio em Brasília, um episódio horrível. Teve a Marcha das Mulheres Negras e 2 policiais civis dispararam tiros para o alto para querer ameaçar, enfim. Coisa lamentável, né? Lamentável, mas isso não apaga o trabalho que está sendo feito das mulheres negras ali, que inclusive aqui em São Paulo, em vários momentos, as mulheres e as mulheres negras estão ativas, né? Seja pela questão do aborto, do direito ao corpo, seja pela questão racial. Mães de Maio, na Zona Sul. Eu acho que só vale também observar, quer dizer, que essa invisibilidade do negro também foi construída. Né? Quer dizer, é muito recente a exigência de você ter no currículo escolar, né? Quer dizer, a verdadeira história não contada de como foi, de quais foram as contribuições do negro para o desenvolvimento do país. Então você teve gerações de crianças que estudaram e nunca leram num livro, quer dizer, como que o negro participou do progresso do Brasil. Isso não existia. E é recente, né, a exigência, né, que no currículo fosse incluída a verdadeira história, é muito recente. Então, é um processo que a gente hoje já tem uma geração, né, que ela tem muita consciência de qual é o seu papel, a sua importância, e a gente vai mudar essa história como isso já está ocorrendo. Vamos sim. Vamos lá, uma pena estar terminando, mas Maurício, tem aqui a Juliana Oliveira que pergunta: como eu faço para participar, colaborar, enfim, saber mais sobre o projeto São Paulo São? É só acessar. Oi, Juliana, obrigado pela pergunta. É só acessar o site saopaulosão.com.br. Você lá vai ter espaço para se comunicar, fazer contato, receber newsletter que a gente faz e consolida os highlights, os melhores assuntos da semana para quem for cadastrado, e a gente manda, e também sugestões, tem o endereço lá para você nos mandar e entrar em contato conosco.
Maravilha, uma pena, né, Mr. Tarza? Chega Passou no rápido, final. assunto bom, a gente nem interrompeu tanto. Eu só queria contar uma história muito pitoresca e curiosa, que tem a ver com o Mário Mandacaru e tem que haver, e de uma certa forma, resume o que a gente está falando em termos de cidade sustentável, melhoria de ambiente, etc, etc. O Mário Mandacaru, que é brasileiro e mudou-se para Portugal, conta, quando a gente estava conversando e eu brifando, a gente conversando sobre a construção da marca, que numa periferia perigosa de Lisboa, havia uma série de crimes pequenos, de delinquentes, e que não se resolviam. Então, o que aconteceu? O alcaide da região, como nosso administrador regional, o que ele fez? Ele contratou, aspas, né? Eu acho feio isso, mas ele contratou, de certa forma, as senhoras aposentadas, as velhinhas, as vovós, etc, etc, para ficarem de olho nesses meninos que, na verdade, eram parentes e estavam ali pela rua, ou batendo carteira, ou roubando carro, ou roubando pouca importância, etc, etc. E aí, uma dedava a outra ou ia tirar satisfação da outra. E aí era comum que se visse uma senhora pegando pela orelha um dos filhos, esculachando na rua, etc, etc. Conclusão, esse índice de criminalidade de baixa intensidade, não era nenhum crime de arma, etc, etc, foi reduzido em 95%. Sensacional. Conclusão, o alcaide, depois, o que fez? O administrador regional, o prefeito ali da região, foi lá e banco na rua, bola para garotada, como chama? Rede para jogar vôlei. Pronto, houve uma descompressão e as pessoas passaram a viver melhor, mais felizes. Voltaram a ter a convivência que o Leno e eu tivemos na nossa infância, que é de uma certa forma o que está sendo resgatado e o que a gente quer para a cidade, que é a volta da humanização. E é o que então, todos queremos. Queria falar um pouquinho. Mas só rapidinho, que já está aqui no... Tá bom, vamos lá. 46 segundos. Tá, Não, é Kill. muito rápido, é muito rápido. Acho que, na linha disso que o Maurício disse, né, eu defendo a inauguração do milênio para a construção da sociedade humanitária. Eu acho que se cada um de nós não nos reconhecermos, né, quer dizer, como seres humanos, e entender que o importante é aquilo que cada um, né, é e exerce, e que somos iguais, né, quer dizer, as diferenças de visão política, visão de mundo, são pequenos detalhes, mas nós temos que aprender a ocupar esse espaço, esse planeta, de uma maneira colaborativa, onde nós nos respeitemos, onde nós ajudemos uns aos outros, né, para que a gente consiga, de fato, exercer aqui aquilo que, a meu ver, é a nossa missão, quer dizer, é ser feliz, né, fazer as pessoas felizes, se encontrar e deixar um planeta e um país melhor para as gerações futuras. Exatamente. E dá para começar pela cidade, ok? Exatamente. Pela cidade, começando agora, pelo vizinho. né? Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela atenção aí. Nos vemos Quarta-feira que vem, às 20 horas. às 20 horas, aqui na Move TV ou na altv.com.br. Exatamente. Hoje o programa já vai para o YouTube da AltV e no final de semana também para o Facebook da Move, Movimente Suas Ideias. Tá bom? Boa noite. Até lá, boa noite. Valeu, galera. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite.